a qualquer tempo, determina o encerramento da investigação policial ou do curso da ação penal em virtude de extinção da punibilidade, decadência do direito punitivo, perdão judicial, prescrição punitiva. Se a gente fizesse por eliminação, né, pessoal? Prescrição não é, né? O pagamento faz com que prescreva, não tem como, né? Perdão judicial também não é, né? As hipóteses de perdão judicial são hipóteses especificamente previstas nesta condição, né? Que o juiz pode dar o perdão, né? Decadência do direito punitivo, mesmo raciocínio da prescrição. Não há um prazo que passou e que não pode mais exercer o processo, né? A pretensão punitiva do Estado, não é nada disso. Então, sobraria a extinção da punibilidade. A gente falou bastante em relação a isso, né? E a gente tem aí algumas legislações tributárias prevendo a extinção da punibilidade pelo pagamento especificamente, né? Com algumas hipóteses de suspensão, até na 8137 tem a suspensão, né? E aí os tribunais estenderam isso para todas as hipóteses a qualquer momento, né? Porque uma lei prevê de um jeito, outra lei prevê de outro, mas aí os tribunais fizeram a extensão a qualquer momento, que é o que está lá no enunciado. Mas são formas de extinção da punibilidade, tá bom? Então, é a AI, tá, pessoal? Para quem não acompanhou. 0,25 já temos. 0,25, o sistema arredonda para meio, Cida. Ai, então já temos meio. Ai, que maravilha. Ai, meu Deus, viu? Ué, de 0,25, 0,25, a galinha enche o papo. Muito bem. Muito bem. Questão de número 2. Ô, professora, posso pedir um favor? Já chega pedindo. Oi? Você já pode, por gentileza, voltar na anterior? Se eu conseguir logar agora, que eu estava fazendo uma PRA. A anterior é A. É aquela da extinção da punibilidade pelo pagamento. Interessante. 0,25 eu já tenho. Então, vamos lá. 2. A respeito dos crimes contra a ordem econômica e das relações de consumo, assinale a opção correta. Usando aqui o texto do enunciado, utiliza a nomenclatura da lei, né? Tratando aí em separado econômica e relações de consumo. Muito bem. É crime fixar preços artificialmente mediante realização de acordo. Pessoal, essa aqui já estava fácil, né? É crime induzir o consumidor à compra dos melhores produtos. Se lesse com um pouquinho de atenção, também já via que essa hipótese sem chance, né, pessoal? Comprar o melhor produto é uma boa indução, né? Não pode ser criminosa. C. Formar aliança entre órgãos do governo constitui crime independentemente da finalidade. Lógico que não, pessoal, né? O governo, ele tem os órgãos governamentais, os entes governamentais, eles têm meios de celebrar convênios, consórcios, né? Eles formam alianças. O fato de se celebrar uma aliança por si só não significa, né? Uma ilegalidade, uma infração penal de cara. E não constitui crime a exposição à venda de mercadoria com embalagens em desacordo com a prescrição legal, com as prescrições legais. Constitui crime, né, pessoal? Então, com a consulta à lei, a hora que vocês chegassem já no artigo das infrações contra a ordem econômica, vocês já iam encontrar ali a letra A, né?
Mas, assim, lendo as demais, a B e a C você já eliminaria de cara, e a D daria para confirmar também ali nas hipóteses em relação aos crimes contra a relação de consumo, certo? Então, a A é aquela hipótese típica mesmo, né, da 8137, nos crimes contra a ordem econômica, né, a única situação, né, em que a lei penal efetivamente criminaliza essa condição. As outras formas de realização de condutas anticoncorrenciais, né, são tratadas ali pela legislação administrativa, né, pela legislação de direito econômico, e tornando-se crime, efetivamente, a formação de cartel, né, que é a fixação artificial de preços por meio de um ajuste, né, de um acordo. Inclusive, a gente viu que ele é um acordo de natureza sigilosa, né? Muito bem. Então, a 2 também era letra A. Beleza? Dúvidas? Entenderam aí a B e a C, né? Que eram, às vezes, na hora da prova, a gente demora a ver, mas situações óbvias, né? Ajudar o consumidor a comprar o melhor produto não é crime, né? E formar por si só, com qualquer finalidade, a aliança também não. Então, sempre olhar isso, né? Sempre, qualquer, né? Essas palavrinhas aí no meio da correção sempre ajudam também a gente a eliminar alguma questão. Muito bem. Constitui crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, exceto. Esse também, oh meu Deus, esse também era legislação pura, né? Olhar lá para as situações do ECA, que a gente estudou. Comercialização de bebidas alcoólicas é crime. Comercialização de produtos com componentes que possam causar dependência, deve ser, é o mesmo artigo, inclusive, né, das bebidas alcoólicas. Vender a criança e adolescente fogos de artifício ou de estampido, exceto aqueles incapazes de gerar danos. Então, se vai vender... Ai, como é que chama? Fugiu o nome agora? Daquele negocinho que a gente dá para a criança na festa junina? Fugiu completamente o nome. Aquilo lá, vocês sabem, né? Que faz só barulho. Não tem problema. Biribinha? Biribinha, isso mesmo. Biribinha. Biribinha. Lembrei agora. Esse aí. Esse mesmo. Que a criançada adora ficar estourando no pé da gente. É uma beleza. Esse pode, né? Os outros não. A gente viu isso, acho que na última aula, né? E divulgar total ou parcialmente, por qualquer meio de comunicação, o nome da criança. A gente não viu, né, nenhuma figura criminal nesse sentido. Mas, se ainda remanescesse alguma dúvida, vocês iam encontrar lá na legislação, nas infrações de natureza administrativa, né? E não no rol de tipos penais, ok? Então, essa era a letra a ser assinalada, a letra D de dado, porque todas são crime, exceto, então, a exceção é justamente a letra D. Certo? Os crimes tipificados no ECA são de ação penal? Introdução ali, né, do estudo dos crimes, dos tipos penais previstos no ECA, né, que a gente até comentou que eventualmente poderia ter, né, alguma legislação prevendo uma outra forma de realização da ação penal, mas o ECA resolveu reforçar ali uma regra específica, né, garantindo que os seus tipos penais fossem, então, de ação pública incondicionada. Regra geral ali de aplicação dos tipos penais do ECA. Processamento, né, na verdade, desses tipos. E abertura ali também do tratamento penal no ECA.
Muito bem. Sobre a lei das organizações criminosas, é correto afirmar. Organizações criminosas ficou aqui para esse nosso bimestre infiltração, né, colaboração, um pedacinho de colaboração. Então, vamos lá. Onde estou eu? Não foi a introdução, né, dessa legislação que ficou para nós aí nessa segunda parte, mas os meios de obtenção de prova que a gente não tinha visto. Interceptação, né? Muito bem. No acordo de colaboração premiada, o colaborador deve narrar todos os fatos investigados. Opa, pulei aqui. Nos quais, ou com os quais houver concorrido, isso, perfeito, e que tenham relação direta com os fatos investigados, né? Então, lembra lá que a gente falou lá no comecinho, né, quando ele vem para celebrar o acordo, a primeira coisa que eles fazem, né, assinalar o termozinho de sigilo, e aí ele tem que se comprometer, efetivamente, na sequência, a dizer toda ali a sua participação. Tanto que lhe é garantido o sigilo e lhe é garantido que se o acordo não ficar, não tiver eficácia, né, isso não vai ser revelado, não vai ser usado contra ele, né, porque senão ele não tem garantia nenhuma para fazer o acordo, certo? São meios de obtenção de prova definidos e regulados na 12.850 de 2013, a interceptação telefônica, a oitiva de testemunhas e a colaboração premiada. A gente tem lá o rol, né, pessoal? Primeiro, de quais são os meios de obtenção de prova admitidos pela lei de organizações criminosas, e depois a gente tem os capítulos, né, estudando alguns destes meios de obtenção de prova. Então, era olhar para a lei também e ver, esse daqui a legislação regula, como é o caso da infiltração, por exemplo. A interceptação telefônica, ele remete para a lei específica, ele não regula. A oitiva de testemunhas também nem está ali como um meio de obtenção de prova específico, né? Um meio especial de obtenção de prova. Letra C. A infiltração de agentes só é prevista na modalidade virtual. Essa é a pegadinha, né? Porque na última aula a gente viu lá no ECA, que o ECA só tem a modalidade virtual, né? Mas na lei das organizações criminosas, não. A gente fez essa comparação lá na última aula, né? Na lei das organizações criminosas, a gente tem a modalidade tradicional de infiltração de agentes, né? E, em reforma recente, a introdução também da modalidade virtual, certo? A ação controlada é meio preferencial de obtenção de prova, devendo estar prevista no início de toda investigação criminal. O todo aí já dá para suspeitar, né? Mas não é meio preferencial, né, pessoal? Todos esses meios especiais de obtenção de prova que a gente estudou, tanto na lei de organizações criminosas como em outras leis, elas são sempre mencionadas, inclusive a interceptação telefônica na legislação dela também, como meios utilizados somente se não for possível obter a prova através de outros recursos, né? Então, ao contrário de preferenciais, esses meios diferenciados de obtenção de prova, eles são a última escolha. Quando eu não tenho outra forma de obter a prova, ou quando eu já tentei pelos meios que eu tinha, aí sim eu vou partir para uma interceptação, para uma infiltração, para uma ação controlada, tá bom? Excepcionalmente, é um meio excepcional, não é um meio preferencial. Então, obviamente, não vai estar previsto em todas as investigações, né? Ele vai estar previsto quando ele for um meio adequado, quando ele for um meio necessário para aquela situação. Então, só confirmando antes de passar, nós temos aqui a letra A como alternativa correta, certo? Qualquer coisa me parem aí, hein, pessoal, não estou vendo vocês. Deixa eu ver rapidinho, vai se tem alguma coisa no chat. É tão ruim fazer isso porque
Não, espelho, né? Não, tudo certo. Então, vamos lá. Sobre a infiltração policial e a colaboração premiada, na lei... Estava certo, o que eu estou lendo? Na lei 12.850 de 13, assinale a alternativa correta. O delegado de polícia não pode, nos autos do inquérito policial, requerer ou representar é o termo mais adequado, ao juiz pela concessão de perdão judicial ao colaborador como benefício pela colaboração. A gente tem lá a previsão, né, de que o Ministério Público e o delegado de polícia podem indicar ou até mesmo representar ao juiz para a indicação do perdão judicial como medida para colaboração, quando entenderem que essa colaboração é de grande vulto, né? Quando entenderem que essa colaboração é muito importante, foi realmente muito benéfica para a investigação ou para o processo. Então, se aplica, sim, ao... vamos ver aqui. No começo dela. A infiltração de agentes... Ai, meu Deus, pulei de novo. Vocês veem quando eu pulo aí? A infiltração de agentes pode ser realizada se houver indícios de qualquer crime, punido com pena mínima superior a 2 anos de reclusão. Não é isso, né, pessoal? A gente tem lá o critério na lei, acima de 4 anos, e a gente tem outros requisitos, né, para próprio enquadramento na lei de organizações criminosas. Como é que eu vou usar o meio de obtenção de prova específico dessa legislação sem ter o enquadramento na legislação, né? Então, também era incorreto. Ao contrário, deixa eu só tentar aqui. Ao contrário da decisão de recebimento da denúncia e daquelas decisões que decretam medidas cautelares, a sentença condenatória não poderá ser proferida com fundamento apenas nas palavras do colaborador. Muito bem. Volta. Nenhuma decisão pode ser proferida com base apenas nas palavras do colaborador. Não é? Não pode sequer haver o ingresso com ação penal se eu tiver somente as palavras do colaborador. Né? Eu preciso ter indícios de prova para formação da justa causa. Então, não é o fato de não ser já uma sentença que me permite me basear exclusivamente nas palavras do colaborador. O acordo não se perfaz, né? Não se consolida. Como é ruim ler essas questões grandes assim, a correção, a versão de fazer, ela fica uma embaixo da outra, mas aqui o acordo de colaboração premiada poderá ser precedido de instrução quando houver necessidade de identificação ou complementação de seu objeto, dos fatos narrados, sua definição jurídica, relevância, utilidade e interesse público. A de baixo ajudava a lembrar em relação a C, inclusive, né? Se você lesse a D, você ia lembrar que a C não estava correta, porque tanto precisa ter arcabouço probatório que pode ser feita, muitas vezes deve, né, ser feita a instrução para a confirmação, né, daquilo que o colaborador traz como informação. É preciso haver a checagem, né? Então, muitas vezes, por exemplo, a colaboração, ela vai fundamentar a realização de um outro meio, né, de obtenção de prova. A forma como o colaborador traz
o delineamento das ações criminosas, pode indicar que vai ser necessário haver uma ação controlada com monitoramento virtual, pode ser necessário haver uma infiltração de agente, pode ser necessário uma interceptação telefônica ou uma interceptação telemática, né? Também para obtenção de dados informáticos. Então, isso vai depender aí do caso concreto, o tipo de instrução vai ser indicado ali através da colaboração, mas pode sim, não só pode, como deve, né? Então, aqui, sumiu a letrinha, mas é a letrinha D, ok? Certo, pessoal? Voltando aos crimes tributários, né? A gente tinha ali a súmula vinculante 24, a questão lá relacionada à exigência do tributo definitivo, que a gente fez lá a separação entre condição de procedibilidade, condição objetiva de punibilidade, né, que é equiparada a um complemento do elemento típico, não é exatamente isso, mas ela tem esse nome. Tecnicamente, ela é uma condição objetiva de punibilidade, né? Ela é um acréscimo ali para que exista a formação de justa causa, né? Para que exista a consumação efetiva da infração penal, né? Então, lembrar daqueles paralelos que a gente fez, tinha um questionário, né, também. A gente chegou a comentar, até acho que foi alguém que perguntou sobre isso no dia do questionário, a gente chegou a voltar a comentar sobre isso. Então, lembrar aí dessa classificaçãozinha em condição objetiva de punibilidade, que é aquela história do STF considerar que não está sendo impedido o ingresso com ação penal, né? A lei fala em crime de ação pública, então não poderia ser criada nenhuma outra condição não prevista processualmente para a atuação do Ministério Público, né? Criando-se aí uma vinculação ao processo administrativo, principalmente, por serem esferas diferenciadas, né? E tudo mais. Mas o entendimento de que, por ser uma condição objetiva de punibilidade, para se perfazer ali a consumação delituosa, então, faltaria justa causa, não se estaria intervindo no processo, e sim no tipo penal em si. Ok? E, finalmente, e aí a letra é a B. E, finalmente, o artigo 4º da 8137 prevê o tipo penal que, em teoria, corresponde a uma forma de conduta anticoncorrencial. Qual é a alternativa correspondente? A gente respondeu lá na primeira, né? É até a única forma de conduta anticoncorrencial criminalizada, né, pela lei penal. A holding, por si só, nem é uma infração administrativa, mas a forma como ela se delineia pode vir a ser, né, pode se demonstrar ali o intuito anticoncorrencial. O trust não é criminalizado, o monopólio tampouco, muito pelo contrário. A gente tem várias formas de monopólio autorizadas na lei. Muito bem. Excepcionalmente, é lógico, né? Mas a gente tem monopólios autorizados em lei. Muito bem. Dúvidas, pessoal? Conseguiram anotar aí? Tudo certo? Uhum. Tudo certíssimo. Aí sim, hein? Se puderem repetir para mim, por favor, eu entrei atrasado. O quê? Alguém pode pôr no chat aí? Eu acabei de fechar a prova. Ponho. Por favor. Aqui alguém tinha perguntado aqui já também no chat. Podem falar, tá, gente? Podem perguntar aí no microfone, porque eu não vejo o chat enquanto eu tô lá. Deixa eu assim terminar de pôr aí para vocês anotarem. Eu sou lerdinha, tá, Vanderlei? Aí, a hora que ela terminar de pôr aí, Sem problema, Cida. Tenho paciência. Uhul!
2 pontos garantidos. Valeu, Cida. Muito obrigado. Imagine, Vanderlei, as ordens. Tá vendo que ela demorou, Vanderlei? Ela estava conferindo com a anotação dela, não estava preocupada com você, não. É claro que eu estou preocupada com o colega. Não sei. Olha, Papai Noel não vai te visitar, viu? Ele não visita gente que não se comportou durante o ano. Vou corrigir, Larissa, fica em paz. Vai corrigir a outra? Vou. Uhul! Bem no começo. Eu entrei atrasada, perdão. Ah, vou corrigir. Vamos lá. Ai, se não fechar tudo aqui. Gente, tem tanta coisa aberta que se por acaso a sala sumir, é que eu fechei sem querer, eu já estou voltando, tá? Nossa, é muito difícil trabalhar com esse monte de coisa aberta aqui. Vamos lá. Apresentar outra aba. Lá vou eu para a guia de novo, hein? Não vou ver vocês. Foi. Se não estiverem visualizando, me avisem. Se precisarem que eu volte, pare, repita. Fiquem em paz aí, podem falar. Se ainda surgiu alguma dúvida, tá bom? Então, bora lá. Vamos olhar. Eu nem bebo. Vivo com essa sede. Professora, tem os pins de hoje? Não, como eu estava planejada de fazer correção de prova, eu ia pôr o quê no APA? A prova? Nem abri nada. Então, a partir de agora, a gente já... Quer dizer, em tese estaria livre, né? Oficialmente, não. Não, em tese. Então, em tese, não, porque em tese seria oficialmente. Em tese, estamos em aula ainda, não sei nem até que dia. Então, eu fico à disposição. Eu vou logar, vou ficar logado o período todo de aula. E como computa a presença, professor? Com os anjos. Cantando o nome de vocês no meu ouvido. Tá. Tudo depende se foi um bom aluno ou não, né? Aí vai ter presença ou não. Muito bem, vamos lá. Clínica, pessoal. E é lógico, né? Como a gente está eu vou ficar totalmente à disposição, vou planejar atividade para as próximas aulas, normalmente, tá, gente? É brincadeira. Vamos lá. É que a gente sabe que tem alguns alunos que entram de férias. Então, eu deixo vocês meio tranquilos. Vamos lá. De acordo com o Código de Processo Penal, no procedimento comum ordinário, após o recebimento de denúncia e o oferecimento da resposta à acusação pela defesa, o juiz pode absolver sumariamente o réu, né, o denunciado. Em que hipóteses ele pode absolver sumariamente o réu? Lei seca, né, pessoal? Novamente, as hipóteses, obviamente, numa questão objetiva, e aqui é muito importante, vocês que vão entrar aí, né, depois não, porque podem já estar até prestando eventualmente algum concurso para ensino médio que tenha direito na prova, mas que vão depois trilhar aí o caminho jurídico, né, e que vão fazer o AB, e que eventualmente vão fazer outros concursos. Quando a gente está numa questão objetiva e é uma pergunta direta como essa, o que a gente tem é o que a lei determina, ok? Lei seca. As hipóteses incluídas, né? Que nem quando a gente fala de rejeição da denúncia, a gente tem possibilidades a mais do que a lei traz. Quando a gente fala em absolvição sumária, neste momento da absolvição sumária, e podendo até chamar de absolvição sumária, a gente vai ter, eventualmente, outras matérias. Mas o que está na lei como hipóteses de absolvição sumária são as hipóteses que podem estar em uma questão objetiva, ok? Muito bem. Letra A, haver dúvida quanto à autoria do réu ou sua participação no crime.
Dúvida no momento inicial do processo em relação à autoria é a que se presta a instrução criminal, né? Então, é natural que exista dúvida nesse momento, não seria causa de absolvição sumária. Ficar comprovada a inimputabilidade mental do réu, lá expresso no artigo, né? É justamente a única forma de ausência de culpabilidade que não extingue em absolvição sumária, tá? O fato narrado, evidentemente, não constituir crime, ou haver dúvida sobre a ocorrência de causa excludente da ilicitude. Se o juiz absolve sumariamente por conta de uma causa excludente de ilicitude, que seria uma hipótese plausível, é porque ele verificou a presença dessa excludente de ilicitude indubitavelmente. Se ele ainda tem dúvida, ele vai para a instrução, né, pessoal? Não vai encerrar o processo antes da instrução criminal, ok? Então, um pouco aqui de lei seca, um pouco de interpretação de texto sobre o que está escrito na lei seca, não é? Basicamente isso, essa questão. Então, nós tínhamos ali a letra C de cebola. Questão de número 2. É causa do não recebimento da denúncia ou da queixa. Letra A. A ausência de rol de testemunhas. B. A ausência de qualificação, ainda que constem os elementos capazes de identificar o réu. Letra C. A ausência de narrativa circunstanciada do fato que se imputa ao réu. E letra D. A ausência da data e local em que foi formulada a denúncia ou queixa. Artigo 41 puro, né, pessoal? Lei pura também, diretamente ali colocada. Então, era lembrar daquelas causas de não recebimento, ou melhor, dos requisitos obrigatórios, dos requisitos não obrigatórios. E complementando também com o artigo especificamente relacionado à rejeição da denúncia, né? Se você ficasse em dúvida ainda em relação aos requisitos, você poderia complementar ali com a previsão específica em relação à possibilidade de rejeição da denúncia. A gente sabe que o rol de testemunhas não é causa, né? A gente sabe que se eu tiver a identificação do réu em um processo criminal, né, ainda que eu não tenha a sua qualificação formal, então eu não preciso ter o nome completo, o RG, o CPF, eu preciso ter elementos suficientes para essa identificação do réu, certo? Agora, eu não posso deixar de ter fundamentação mínima na minha denúncia ou queixa, eu não posso ter indicação dos fatos que fundamentam o ingresso com a ação penal. É o mínimo que uma denúncia ou uma queixa tem que ter. Eu não posso. Lembra daquilo que a gente se defende no processo criminal? É dos fatos. Eu posso até enquadrar erroneamente um artigo de lei. Eu não posso não dar os elementos mínimos para que o réu se defenda, né? Então, isso é essencial, isso é absolutamente importante, ok? Eventualmente, uma complementação, né? Ou a falta lá no final da peça, do São Roque, Sorocaba, Araçariguama, São Paulo, né? Onde a peça foi feita, né? Onde a peça foi realizada, não vão fazer a diferença. É um daqueles requisitos formais, né, que a gente usa na prática, mas que não vão gerar, obviamente, a rejeição da denúncia. Então, era uma questão mesmo de ler com calma, né, olhar depois da vírgula o que está escrito, lembrar ali das questões legais que envolvem a denúncia e a queixa. E vocês tinham a oportunidade de olhar para essa legislação, tá? Então, vocês vejam, até agora a gente veio tudo com lei seca, lei seca, lei seca, lei seca.
até agora, né? Muito bem. Assinale a alternativa incorreta. Bravo. O habeas corpus será concedido àquele, faltou um, que sofrer ou se achar ameaçado de, de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Certo? Até aqui, ipsis literis, né? O habeas corpus liberatório pode ser concedido a pedido ou de ofício pelo juiz ou tribunal. Sim, né? Verificada ali a concretude de uma ofensa ao direito de ir e vir, chegando isso ao conhecimento do órgão competente para esse julgamento, ele não precisa que isso tenha chegado a ele através de um pedido de habeas corpus. Ele pode concedê-lo de ofício, certo? O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa em seu favor ou de outrem. Sim, né? Aquela história do paciente que é o beneficiado, né? Ser pessoa diferente do impetrante, qualquer um pode ser impetrante em favor de um paciente, certo? Assim como o Ministério Público, o juiz de direito também pode impetrar habeas corpus. Impetrar, não, né, pessoal? Lembra que a gente comentou? Aqui tinha que ter um pouquinho de atenção, direito processual penal constitucional, né? A gente tem a inclusão da figura do juiz de direito na lei, mas isso não é considerado recepcionado pela Constituição Federal, embora não tenha uma declaração expressa em relação a esse tipo de inconstitucionalidade, porque o juiz de direito não deve advogar no sistema acusatório para nenhuma das partes, né? Uma coisa é ele tomar conhecimento de ofício, outra coisa é ele ingressar com um habeas corpus. A gente até falou, não faz sentido nenhum, né? Como é que um juiz de direito, atuando num processo, vai impetrar um habeas corpus em favor de um réu? Ou ele libera de ofício, porque ele é o órgão julgador competente, ou ele é a autoridade coatora. Qual é o sentido que faz ele cometer a ilegalidade e ele impetrar um habeas corpus para um outro órgão julgador para fazer isso, né? Então não faz sentido nenhum. Então o delegado de polícia, em razão da contrariedade ali em relação às suas atribuições legais, e o juiz de direito, não só por ser contrário às suas atribuições, mas por ser absolutamente ilógico, né? Ainda mais difícil de se imaginar o juiz de direito impetrando um habeas corpus, ok? Muito bem. O recurso em sentido estrito não poderá ser interposto contra. Aqui, letrinha total, né? Decisão em que se recebe a denúncia ou a queixa, decisão que pronuncia o réu, decisão que julga quebrada a fiança ou perdido seu valor, decisão que concede ou nega a ordem de habeas corpus. De baixo para cima, para não ficar sem graça. Decisão que concede ou nega habeas corpus em primeira instância, reze. Decisões relacionadas à fiança, onde caiba recurso do Ministério Público, reze. Né? Decisão que pronuncia o réu, reze. Certo? Aquela questão da fase, né? Então. E decisão que recebe a denúncia ou a queixa. Não é a decisão que rejeita. Decisão que recebe. Ok? Perfeito?
Em regra, Ô, professora, Oi. Professora, volta a quarta, qual ficou a resposta? Letra A? Ai, desculpa. Não deu para ver. Eu não cliquei. professora, então nesse caso ali, Letra A. só não caberia porque é o seguinte, no caso foi negado, é certo isso? Que então não se abriria um processo e você está querendo que abra o processo, por isso que não poderia, é isso? O recurso distrito? É. Não, é a hipótese de cabimento expressa na lei. Era ir no 581 e ver o que está previsto lá. Se não está previsto, Não, sim, pela lei, pelas coisas eu até entendi, mas eu não entendi o sentido, assim, seria o seguinte, então quer dizer que, vamos supor que o juiz rejeitou um processo, então eu não posso querer que abra esse processo entrando com recurso, é isso? Por isso que não caberia? se ele rejeitar, sim. Se ele receber, não. Ah, tá. Se ele receber, o processo só segue. A única coisa que o réu vai poder fazer é habeas corpus. Não cabe recurso. É a 5 agora? Me perdi um pouco. Isso. Muito bem. Em regra, a interposição da apelação deverá ocorrer em regra, pessoal. Em regra, ou seja, na maioria das vezes. E aí a gente está falando da interposição. Não estamos falando da apresentação das razões, né? Era só isso. A gente tem exceção lá de 15 dias, a gente tem as razões, mas era o prazo típico de interposição. 5 dias, fechou, já era. Letrinha C. A próxima, efeito regressivo. Né? Então, os efeitos importantes lá dos recursos no processo penal. Devolutivo e suspensivo, sempre, né, importantes, e tem um efeito muito típico do recurso em sentido estrito, que é o efeito regressivo, que é aquele efeito de devolver para o mesmo órgão julgador a possibilidade de reforma da decisão antes de encaminhar o recurso, como normalmente ocorreria à instância superior. Né? Então, a gente tem transferir para a instância superior o conhecimento de determinada questão, esse é o devolutivo comum. Né? Funcionar como condição suspensiva de eficácia de decisão que não pode ser executada. Não pode ser executada. Estou chegando. Até que ocorra o seu julgamento, esse é o suspensivo, né, pessoal? Estender aos demais corréus a decisão proferida em seu julgamento? Também não. Possibilitar a retratação ao prolator da decisão, ao próprio prolator da decisão, que pode alterá-la até o fim, né? Ou revogá-la inteiramente? Muito bem. Este é o efeito regressivo. Ok? Então, ao invés de mandar diretamente para o tribunal, ele julga. Também estava lá nas questõezinhas, né? Sobre a sustentação oral. Sustentação oral, ela é um direito, uma prerrogativa exclusiva da defesa? Já teve problema aí, né? Que oralmente poderá se manifestar a qualquer tempo em um processo penal? Não é em qualquer tempo também, né? Quando a gente fala de sustentação oral, a gente está falando de tribunal, né? E não é só para a defesa. Tá? É instrumento de ampla defesa e por isso deve ser garantida. Cadê? Volta. Garantida a defesa após a manifestação do autor da ação, ainda que seja um Ministério Público. Então, a sustentação oral tem que ser garantida para a defesa após a manifestação do autor, né? Então, seja o queixoso, né? Seja o Ministério Público, por ser um instrumento de ampla defesa, sim, né? Falamos bastante disso
inclusive a previsão de alguns regimentos internos em sentido diverso, interpretação do próprio Código de Processo Penal, muitas vezes em sentido diverso, mas não pode ocorrer na prática, passível, inclusive, de reclamação inconstitucional, não é? Por ofensa ao direito à ampla defesa. C. É ato informal, por isso realizado oralmente? Muito que pelo contrário, né? Falamos bastante disso. Ele é um ato realizado oralmente, mas aqui a gente não está relacionando oralidade com informalidade. Vejam como são coisas diferentes, né? A gente tem lá nos juizados, a gente estuda em paralelo oralidade e informalidade, porque se privilegia a oralidade em razão da facilitação dos atos, quase que como um desdobramento da informalidade, né? Aqui não, né? É um ato realizado oralmente, mas é um ato realizado oralmente cercado de uma série de protocolos, não é cercado de uma série de formalidades. Excepcionalmente admitido nos tribunais? Não. Ele é previsto para a maior parte dos recursos, né? Em termos numéricos, para os recursos mais importantes, para os recursos de mérito. Ela é prevista fora da área, a gente estudou a área recursal, mas ela é prevista, já era suficiente para responder, mas ela é prevista também para outros procedimentos originários do tribunal, né? Então, a sustentação oral, ela não é um ato excepcional também, né? E só é realizada na Justiça Comum Estadual? Não, né? Nós vimos lá os regimentos internos da Justiça Federal como exemplo, né? Então, eu falei a questão? Não falei a questão. É a letra B, ok? Que é a necessidade aí de que se verifique a ordem de manifestação de acusação e defesa, com a defesa sempre por último. Certo? E, finalmente, pessoal, acerca do habeas corpus, pode-se afirmar, letra A, assim como um recurso, tem o seu cabimento restrito aos prazos e hipóteses legais. A gente falou lá, né? Habeas corpus tem prazo? Não, né, pessoal? Habeas corpus não tem prazo, ele precisa ser atual, mas não tem prazo prescrito em lei. Tá? E a gente vai ter possibilidades de impetração, inclusive além das hipóteses legais. Né? Então, nesse ponto, nada se parece com um recurso. A gente tem as interpretações, as restrições ao cabimento, o uso da previsão das hipóteses legais como norte, né, de aplicabilidade do cabimento do habeas corpus, mas a gente tem situações em que cabe o habeas corpus simplesmente pela previsão constitucional, né, ou que ele vai ser admitido excepcionalmente. Então, não existe acerto aí nesta questão. Letra B. É um ato processual extremamente formal. Primeiro, não é ato processual, depois, não é extremamente formal. Né? Muito pelo contrário, ele é extremamente informal, que não será admitido se presente qualquer falha técnica. Lembra que a gente falou daquela previsão do Código de Processo Penal, dizendo que se ele tiver ali uma narrativa básica dos fatos e alguém assinar, já está valendo, né? Lógico que só vai ser admitido um habeas corpus nessas hipóteses se a cognição sumária indicar a necessidade, né, a real ofensa, de uma maneira muito óbvia ao direito de ir e vir, e mais ainda, né, sem contar a previsão legal na prática, se for um habeas corpus impetrado por um profissional do direito, o olhar do julgador com certeza será mais acurado. Né? Essa hipótese de previsão ela existe para permitir aí o exercício do habeas corpus por aquela legitimidade ampla, né, por qualquer do povo, na condição de impetrante, sem capacidade postulatória, sem a necessidade de nenhum outro requisito. Letra C é uma ação constitucional que se aplica ao constrangimento ilegal contrário à liberdade cometido no curso de processo penal. Texto um pouquinho diferente da questão anterior em relação a habeas corpus, lá um texto um pouco mais voltado para o conceito clássico, aqui tratando especificamente da ampliação para o processo penal.
ou da aplicabilidade no processo penal, né? Mas absolutamente correto. E letra D é uma ação constitucional que se aplica ao constrangimento ilegal de qualquer natureza cometido no processo penal. Qual é o erro dessa alternativa? Os termos que eu mando vocês prestarem atenção. Qualquer natureza. Qualquer constrangimento do processo penal. A gente tem ampliação para o constrangimento ilegal no processo penal. Mas para qualquer constrangimento ilegal, se o constrangimento ilegal for em razão da aplicabilidade de uma multa, vai haver habeas corpus? Por óbvio que não. Né? Então, não é qualquer constrangimento ilegal. Né? É o constrangimento ilegal relacionado, de forma ainda que indireta, à possibilidade de privação da liberdade e, portanto, com possibilidade de ofensa ao direito de ir verificar. Ok? Direito de ir e vir, clássico, tradicional, mas quando a gente fala de habeas corpus, a gente fala ir verificar, porque é a atualização, né, a versão 4.0. Muito bem. Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Tem alguém aí ainda? Me abandonaram aqui? Não, nós estamos aqui ainda. Não vou interromper o compartilhamento aqui para não dar tilt na cabeça. Nossa, foi muito rápida essa correção, né? Foi. Deixa eu fechar aqui. Muito bem. Pessoal, vocês conseguiram acessar as notas da AV1? Sim, elas chegaram para nós por e-mail. Então, é aquela nota da prova, né? Não é a média. Ixi, É porque a gente que mandou, né? Pelo Forms para vocês. sim. Mas no sistema, vocês chegaram a consultar? Eu não vi. Leis penais, eu não sei se tem alguma coisa. Eu não me lembro agora se tem alguma coisa para acrescentar na nota. Mas clínica tinha, né? Clínica tinha. Então, no sistema, com certeza, quem tem os trabalhinhos lá tem pontinho a mais, né? Então, vocês fiquem com isso aí na cabeça. Vocês têm alguma coisinha, quem fez, né? Trabalho de clínica, tudo direitinho. Acabei de consultar aqui, não saiu, não. Não? Não. Também consultei, não tem nadinha, não. Na dica de nada? Na Neca de Pitibiriba. Estranho, né? E o Google Forms, gente, tá louco. Ontem eu estava na sala a sala é terceiro, quarto semestre. Uma parte dos alunos não recebeu aquela nota do Forms. Mandei umas 3 vezes. Uma parte da sala recebeu, outra parte da sala não recebeu. E é um botão só que a gente aperta e vai para todo mundo o e-mail. E aí, de um outro professor, receberam 3 vezes a nota. Olha, só Jesus. Não sei o que está acontecendo, não. Bom, enfim. Muito bem, pessoal. Hoje tinha programado para vocês a correção das provas. Então, fico absolutamente à disposição. Se quiserem que a gente comente algum tema adicional hoje, a gente pode fazer isso, fazer um detalhamento ali das matérias que a gente já viu, ou comentar alguma lei diferente. Fiquem absolutamente à vontade. Só reforçar o que a Maria Luísa colocou aí no chat, agradecendo pelos questionários, e realmente eles ajudaram bastante. Que bom, eu não vi aqui. É a ideia. Então, muito obrigada mesmo. Imagina.
procurando as respostas, a gente acabou estudando mais e deu para fazer. Legal, que bom. 4 pontinhos garantidos. 4 pontitos. Que bom, a ideia era essa, a ideia era direcionar mesmo, porque é bastante volume de informação, né? Sim, sim. As 2 disciplinas, na verdade, que a gente trabalhou esse semestre, quando você pega nessa fase que vocês estão aí, né? Coisas que vão passando por um assunto e depois por outro, por outro, por outro, por outro. Principalmente leis penais, que você muda completamente a lógica de uma lei para outra, às vezes, fica acumulada bastante informação. Então, eu quis dar uma direcionada para aquilo realmente que ia ser objeto de questionamento, assim, para que desse uma direcionada. Que bom que ajudou. Essa era a ideia. Mas, vamos lá, então. Vou pegar aqui uma... Obrigada, viu, Vanessa, de corrigir as 2. Imagina, Vou mandar um bilhetinho para Papai Noel ir na sua casa. Com certeza. Agora Eu é já tudo, tava é CD, né? no semestre passado, eu vim na fé que eu ia corrigir uma só, vim com uma atividade para fazer depois, aí todo mundo ficou pedindo, né? Aí eu lembrei da Mary, brinquei com ela. A Ela gente foi a primeira escreve a falar. mesmo. Ela foi a primeira a falar. Professor, corrigir a outra, já ficou todo mundo pedindo para corrigir a outra, aí eu corrigi a outra, não deu tempo de fazer a atividade. Aí hoje eu não programei a atividade, corrigi tão rápido as 2, hein? Então tá bom, mas obrigado. Eu vou sair da aula que eu trouxe trabalho para casa hoje, mas eu estou à disposição. Se você precisar falar comigo, precisar que eu passe algum recado para o grupo, pode mandar deixar. mensagem, tá bom? Me too. Beijo, fica com Deus. Beijo. Boa noite. Tchau, tchau, Boa pessoal. Boa Tchau, boa noite. Ô, professor, essa ideia do questionário foi da senhora mesmo? Ou teve alguma... que Mas bom. sempre faço, vocês nunca pegaram. Excelente retorno, muito bom. Obrigado. A não ser quando eu acho que não vale a pena, alguma coisa, ou tem menos matéria. Mas geralmente eu faço questionarinho. Pode falar de A mitos. professora travou tudo aqui na hora que a senhora estava falando, eu tive até que sair e voltar aqui. Eita. Depois de que você falou ali do resultado das provas, você perguntou se tinha mais alguma dúvida. Na verdade, a minha dúvida é um pouco mais, acho que, de quase todos os colegas aqui. A questão das notas, tem alguma previsão? Como que ficou? Estávamos falando disso. Tá. Justamente. Foi a minha primeira pergunta. Perguntei se o pessoal tinha conseguido acessar a V1. Eu não sei, para nós está tudo normal, tudo normal. E para nós mas está no portal bloqueado. só tem de 2 matérias as notas e foram PRAs. As outras todas está como não declarada. Então, Isso eu não achei sei estranho. por que está assim. Estava falando que eu acho que é alguma coisa, porque estava bloqueado para nós, até aquele dia que o coordenador avisou que abriu. Aí, beleza, lançamos as notas, aí começou os alunos a falar, não estou recebendo, não recebi, cadê minha nota? E para nós estava tudo normal. Aí a gente liberou aqueles e-mails, né, com a V1 dos forms, que eu até comentei justamente isso. Principalmente clínica, né, tem pontinho a mais, aquela nota é a nota seca da prova, né? Que é a nota da geração automática do forms. Agora, não sei por Esse que não ponto tá mais foi para todos ou foi por conta da atividade? atividade. Atividade. Eu não sou uma pessoa muito inteligente na condição de professora. Eu invento uns negócios que eu tenho que conferir uma a uma, várias vezes. Eu tenho que entrar no Classroom, entrar pessoa por pessoa, conferir dentro de atividade por atividade, qual foi a nota que eu dei. É uma coisa impressionante. Demora um bocado. Acho que pelo que eu percebi de nota aqui, eu vou ficar na média, apenas mediano. Na média passou, né? Passou. Mas a gente geralmente, por exemplo, tem conteúdo que a gente já tinha visto antes, né? Eu falei, nossa, eu deveria, como diz o direito, né? Ter ido bem. Mas eu não me dou bem com múltipla escolha. É engraçado, porque toda dissertativa eu tiro nota maior do que múltipla escolha. Eu sempre fui assim também, mas é perfil, né? É muito objetivo e você quer ficar loucubrando, você tem que começar a podar os pensamentos, não pode ficar loucubrando. É aquilo. Prova de múltipla escolha é questão objetiva, não adianta. É aquilo ali, interpretar bem o que está escrito, ler com calma e
sem muita lucubração. Muito bem, pessoal. Então, vamos lá, deixa eu abrir aqui. Muito bem. Reduzir um pouquinho a letra aqui, senão não dá para ler. Já? Estão vendo aí uma leizinha? Pessoal? Sim, lei número 11.340, de 7 de agosto de 2006. Isso. Muito bem. Também conhecida como Lei Maria da Penha. Vocês tinham me pedido, né? Boa. Para, se desse, a gente trabalhar Lei Maria da Penha. Não tivemos condições, mal conseguimos, nem a ementa toda conseguimos ver. Mas, já que estamos aqui, vamos olhar para essa leizinha um pouquinho. Vamos fazer aqui uns comentários. Muito bem. Agora sem pressão de prova, né? Sem nenhuma pretensão aí de esgotar tema algum, mas olhando para o funcionamento básico dessa legislação. Eu vou falar da abertura dela, vou pular para a disposição final e aí a gente volta para o centro dela. Por quê? Assim como a gente comentou, por exemplo, né, em relação ao ECA lá, uma legislação voltada para um determinado público específico, uma legislação que não é especificamente penal, né, uma legislação que visa uma proteção, que visa um cuidado, que visa o estabelecimento de diretrizes para o cuidado com um determinado público. Então, ela acaba tendo uma aplicabilidade mais interdisciplinar, né? Traz princípios, traz regras gerais aplicáveis a essa situação e também vai cuidar da área penal, né? Por que eu imagino que essa lei não esteja na nossa ementa, por exemplo? Porque os pontos efetivamente relacionados a tipos penais incriminadores, né, eles acabam sendo tratados no estudo do Código Penal, no estudo de outros pontos do direito penal, né, e não, portanto, ficariam na dependência do estudo da lei como em si. Mas é interessante o estudo da Lei Maria da Penha, de uma maneira separada, em que sentido? Dar uma atenção para essa principiologia, dar uma atenção para esse funcionamento diferenciado. Né? Então, vamos lá. O que nós temos em termos de Lei Maria da Penha? Primeira coisa, ela é criada para a proteção da mulher no âmbito da violência doméstica e familiar. Primeiro, violência doméstica é diferente de violência familiar. Né? Isso fica bastante perceptível no contexto da lei. E os tribunais vão acabar ratificando isso. Quando a gente fala em violência doméstica, a gente fala da violência dentro do lar, né? Dentro das relações de habitação, de coabitação.
certo? Domicílio, doméstico, dentro, efetivamente, dos relacionamentos realizados no lar, certo? No âmbito da moradia. Quando a gente fala em violência familiar, aí a gente está falando de pessoas com algum laço ou sanguíneo, ou por afinidade, com aquela pessoa que sofre a violência, com a vítima, não é? Um laço de família, mas não necessariamente residindo sob o mesmo teto, ok? Então, a gente vai ter aqui já uma separação. A lei, sempre que ela vai falar de violência, ela vai falar de violência doméstica e familiar, violência doméstica ou familiar. E a gente tem aquela premissa, né? A lei não tem termos inúteis. Então, desde o preâmbulo, né? Desde a abertura da lei até a previsão de tipos penais, ela vai trazer essa diferenciação da coabitação com a relação de parentesco. Ok? Muito bem. Esta legislação faz referência aqui ao parágrafo 8º do artigo 226. 226 da Constituição Federal, que vai falar justamente da família, né, das relações familiares, da família como instituição protegida pelo Estado, né? Então, efetivamente, como forma de coibir forma de violência, como forma de coibir ali a discriminação de gênero dentro dessa linha, né, da Constituição Federal, vem a Lei Maria da Penha. Né? E aí ela vai falar de todas, da convenção, né, de todas as formas de eliminação, da eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, né, os tratados e convenções internacionais aí que o Brasil ratificou, que também servem de base, servem de fundamento para a edição desta lei. É muito importante a gente falar, no caso de uma lei como essa, onde se discute muito o fundamento discriminatório, a gente precisa lembrar de Celso Antônio Bandeira de Mello, a gente precisa lembrar de direito constitucional, a gente precisa lembrar que discriminação tem mais de um sentido, e que a lei necessariamente discrimina. Como assim, né? Pensem no seguinte, quando a gente prevê, por exemplo, a proteção a crianças e adolescentes, por exemplo, a proteção ao idoso, né? Mas vamos para uma lei mais simples, para uma lei que não trata de grupos de vulnerabilidade. Quando a lei determina que para a ocupação de determinado cargo público é necessário ensino superior, quando a lei determina que para a ocupação de um outro cargo público é preciso possuir aptidão física e mental para o exercício das funções, isso é discriminatório ou não? Né? Está discriminando as pessoas com aptidão, está discriminando as pessoas com ensino superior, ou com a formação XYZ, né? Ou com a habilidade tal. Quando uma lei diz que você tem que pagar um tributo, ela não cria uma hipótese de incidência, essa hipótese de incidência é discriminatória, porque só paga o tributo quem está enquadrado nessa hipótese de incidência. A lei, ela faz classificações, ela separa, ela, de alguma forma, ela discrimina no sentido de estabelecer um critério de diferenciação entre quem está na lei e quem está contra a lei, né? Entre o lícito e o ilícito, entre o que pode ocupar o cargo e o que não pode. Veja, que não é nem lícito e ilícito, mas aquele que se enquadra, aquele que não se enquadra. E assim por diante. Né? Então, quando a gente fala em discriminação, a gente tem que tomar cuidado. É isso que o Celso Antônio Bandeira de Mello vai falar lá. Existe a discriminação positiva e existe a discriminação negativa, certo?
Quando que a discriminação positiva ocorre? Quando existe pertinência lógica para essa discriminação. Então, por que para o determinado cargo é exigida tal formação ou tal compleição física, né? Para militar, por exemplo, tem que ter altura mínima e tal. Ou tal aptidão, né? Porque as atribuições exigem estas características. Independente de considerar essas características boas ou ruins, existe a necessidade da presença dessas características para o atendimento daquelas exigências, né? Para o atendimento das exigências, não, das necessidades em relação ao exercício das atribuições. Então, é uma discriminação que é chamada de discriminação positiva, uma discriminação com pertinência lógica, ou seja, existe uma justificativa legal que não se baseia no tratamento de forma pejorativa de um determinado grupo da sociedade. Agora, imagine uma lei assim, é possível criar uma legislação para obrigar pessoas de uma determinada etnia a utilizar uma estrela costurada no peito, né? É uma legislação que já existiu. A nossa Constituição não permite isso, porque é uma discriminação negativa, tá? Quando uma legislação como essa vem para proteger um grupo de vulnerabilidade, esta vulnerabilidade é que justifica a criação da lei e traz a pertinência lógica. Então, a criação da lei é uma discriminação positiva. E é uma discriminação positiva para combater a discriminação negativa, tá? Que é o termo, que é o sentido em que o preâmbulo aqui da legislação vai utilizar o termo discriminação. Combater a forma de discriminação, que é o nome da convenção, inclusive. Aqui, quando você diz combater a discriminação, você está falando de combater a discriminação negativa, porque a positiva você não precisa combater, né? A positiva você precisa fomentar, você precisa fazer com que ela ocorra, ok? No Brasil, a gente tem uma característica muito, muito comum em relação à proteção de grupos de vulnerabilidade, que a gente faz um caminho meio que inverso. A gente começa criminalizando determinadas condutas como forma de dar um recado para a sociedade de que agora aquelas pessoas são protegidas. E, na verdade, não é assim muito que funciona a lógica da proteção social, né? Deveria haver todo um arcabouço, primeiro, de assistência, de apoio, de políticas públicas sociais mesmo, para que se dê a proteção aos grupos vulneráveis, para depois criminalizar condutas, se a gente for partir do raciocínio que o direito penal é a última ratio. Mas no Brasil a coisa sempre acontece ao inverso, né? Então a gente tem aqui a violência doméstica sendo objeto de tratamento legal por discriminação positiva, né? Já fazendo alterações no Código Penal e na Lei de Execução Penal, né? O finalzinho do preâmbulo ali. E aí, onde é que a gente vai ver estas normas relacionadas ao direito penal dentro da Lei Maria da Penha? Opa! Primeiro, já volto aqui. A gente vai ter, nas disposições finais, a previsão de alterações às leis penais, ok? Então, aos crimes praticados com violência doméstica e familiar, independente da pena prevista, não vai se aplicar 9.099, né, a Lei dos Juizados Especiais Criminais. O artigo 313 do Código de Processo Penal passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:
se o crime envolver violência doméstica, para garantir as medidas protetivas de urgência. Né? Então, como essa lei ela vai prever medidas protetivas de urgência, a gente tem lá no Código de Processo Penal, né, a previsão das medidas que a gente estudou em clínica, né, das medidas cautelares. A gente viu a decretação de prisão preventiva, então a inclusão como fundamento, né, para essa decretação, o cumprimento, garantir o cumprimento de medidas protetivas. Também existe a inclusão no 61, circunstâncias, né, agravantes, que agravam a pena, prevalecer-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica, né? O 129, a inclusão lá do parágrafo 9º, que a gente estuda, quando estuda lá hoje a lesão corporal, né? A forma de lesão aí praticada no âmbito doméstico, certo? O que mais? A gente vai ter a lei de execução penal, o juiz determinando ali o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação também, com medida adicional aí que pode ser determinada pelo juiz. Além disso, a gente vai ter os tipos penais propriamente criados, né, pela própria Maria da Penha, previstos no seu próprio corpo, que não dependem, portanto, de alteração de outras legislações. Aqui, ó, aqui onde eu tinha parado aquela hora. Opa. Ô, professora, desculpa interromper, vai, eu dei um clique aqui, ergui a mão, viu? Nessas premissas da Lei Maria da Penha, que a senhora está explicando sobre a proteção contra a mulher. Por exemplo, se eu falar proteção contra a violência da mulher. A mulher. Contra a mulher. Se a gente falar proteção contra a mulher negra, sabe o que eu estou pensando aqui, professor? Mas é uma coisa minha. O legislador, logicamente, a tutela que a gente vê de acordo com a lei é uma, mas por se tratar de cor de pele, a gente vai tratar subsidiariamente uma outra lei, que é a lei do racismo? Uma lei, a gente poderia ter a criação, por exemplo, de uma outra lei. Hoje a gente tem números, por exemplo... É que a senhora não falou, desculpa se a senhora vai falar, eu não... Não ia falar disso, mas é um exemplo do que eu estava falando de discriminação positiva, por exemplo. Como é que se justificaria fazer uma lei como essa? Hoje a gente teria, em tese, teríamos em tese justificativa, fundamento para a criação dessa discriminação positiva. Não sei em que formato, enfim, mas algo nesse sentido. Por quê? Nós temos hoje números, né, levantamentos estatísticos que, em termos de violência doméstica, a mulher negra é muito mais vítima, em números absolutos, principalmente, né, do que a mulher branca. Não que isso tiraria a proteção da mulher branca, manteríamos lá a Maria da Penha, manteríamos lá a legislação que criminaliza o racismo, mas elas tratam de situações diferentes. Como é que eu poderia tratar dessa situação? Talvez não criminalmente, né? Como eu falei, a criminalização de alguma conduta, ela tem que ser sempre a última medida a ser tomada, mas efetivamente uma política pública criada por uma legislação, né, para atender em especial as mulheres desse grupo, né, com essa vulnerabilidade específica, com essa característica específica, talvez seja interessante, né? É uma discriminação positiva, no sentido de discriminar, diferenciar, né, para atender às necessidades que a legislação pode
pode proporcionar, né, para trazer a diferenciar para dar igualdade, né, é a tal da igualdade material, né. Então, mais ou menos nesse sentido. A gente tem hoje na legislação já as questões relacionadas muitas questões relacionadas a crimes, né, em que nós temos aumentos de pena quando é praticado em razão de questão étnico-racial, né. Hoje o conceito de racismo no Brasil, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque desde o projeto Genoma, né, o STF, desde o anúncio do projeto Genoma, da primeira vez que o STF foi instado a se manifestar sobre o tema, ele passou a tratar dessa questão biológica dentro dos julgados, explicando, raça, portanto, não é uma questão biológica, não existe diferença racial entre seres humanos, porque o nosso genoma foi estudado e foi demonstrado que não existe uma diferença suficiente para que se estabeleçam raças. Então, o racismo continua existindo, mas continua existindo como um conceito histórico-social. E ele significa o quê? Significa a discriminação de grupos de vulnerabilidade, né? Então, não importa, a gente usa o termo minoria também de uma forma distorcida, né? Não importa se é um grupo majoritário, se é um grupo minoritário na população, se essa discriminação ela é de origem ética, religiosa, étnica, desculpa, não ética, étnica, religiosa, qual é ali o sentido da discriminação, se é em razão da idade, o que é, né, que causa discriminação, mas que se verifique de forma, por números, né, estatisticamente, a presença atual de um tratamento de desigualdade, de um tratamento menos favorável, de oportunidade a esse grupo, e que isso tenha uma origem social enraizada com fundamentação histórica, né? Então, a partir daí, é chamado de racismo. Então, hoje o conceito de racismo é um negócio extremamente amplo, né? Desde então, isso vem sendo cada vez mais elaborado pelo STF. Então, quando a Constituição Federal fala em racismo, cada vez que o STF se pronuncia, ele traz um conceito mais amplo do termo racismo na Constituição. Né? Todas as decisões que foram vindo depois vêm ampliando esse termo racismo. Inclusive, na mesma linha de raciocínio, a mulher com deficiência física também, né, professor? Sim. Ah, Sim, bacana. exatamente, que são os aumentos de pena que eventualmente vão acontecer e tal. Mas em termos de discriminação, né, de política social, isso é justificado dessa maneira. Então, hoje, o que fundamenta a existência tanto de uma política pública, como até de uma criminalização ou de um agravamento de punição dentro da esfera criminal, né, é o fundamento fático. Então, é preciso haver ali a demonstração da tal da pertinência lógica, que foi o termo que pegou, que é a criação do Celso Antônio Bandeira de Mello, para explicar essa fundamentação para a existência de determinadas medidas que tratam esses grupos de maneira mais protegida, né? Nesse sentido. Então, a gente tem dentro da lei também aqui essa tipificação para o descumprimento das medidas de urgência, e aí as medidas de urgência e, consequentemente, esse descumprimento, aí sim, bem sui generis, bem próprios dessa lei, né? Não tem nenhuma determinação de alteração de outra lei, criado efetivamente aqui pela própria Lei Maria da Penha, né? Um tipo penal. Muito bem. Quais são essas diretrizes dessa lei, então, né? De maneira geral. Criar meios, independente aqui da natureza, para diminuir, coibir, impedir a violência doméstica e familiar contra a mulher. É justamente a inserção neste contexto de violência contra a mulher
que se questionou muito o texto do parágrafo 9º do artigo 129 do Código Penal, né, que vai tratar da lesão corporal cometida contra ascendente, descendente, né? Logo no início, muito se questionou. Esse texto, por estar dentro dessa legislação, por ter sido criado por esta legislação, ele tem uma aplicabilidade restrita, assim como também lá a circunstância agravante do 61, por exemplo, né? Existe uma aplicabilidade restrita à violência de gênero contra a mulher, né, para esses institutos, porque, vejam, a gente tem, vou voltar lá de novo, um texto extremamente abrangente nesse parágrafo 9º aqui, por exemplo. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva, ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade. E aí a gente tem uma diferenciação de pena bastante razoável, né, em relação ao caput do artigo 129, que começa ali com uma pena de meses, né? Então, se a gente tem, por exemplo, uma lesão leve, né, cometida no âmbito da violência doméstica ou familiar, nos termos aqui do parágrafo 9º, né, a gente tem um aumento de pena bastante considerável. Muito que bem. Esse aumento de pena se aplica só se o agressor for homem e a vítima mulher, né? Por ter sido criado, inserido no Código Penal através da Lei Maria da Penha, dentro deste contexto, que nós vimos aqui, de criação da lei, né, de ser a criação da lei voltada para este tipo de violência, não, né, porque dentro dessa lei se trouxe nas disposições finais uma previsão típica, né, para complementação lá do 129 do Código Penal, que protege, sim, a mulher, mas que traz um texto extremamente amplo, né, traz um texto claramente aplicável a outros grupos. Tanto que ele fala companheiro, ele não fala companheira, né? Então, contra o companheiro, não é? Então, é um artigo, né? Um parágrafo ali, uma tipificação agravada, uma forma qualificada, criada dentro desse contexto, mas com uma aplicabilidade muito mais ampla dentro da sociedade. Entendendo ali o legislador a necessidade ou a oportunidade de proteger de uma maneira menos restrita as relações domésticas, né? Então, nada impede que o legislador o faça. Agora, a não ser nestas hipóteses muito claras, né, em que a gente vai ter a criação de dispositivos, e veja, está lá nas disposições finais, né? Então, é quase que um adendo da lei, né? Mas quando a gente está falando de questões muito relacionadas ao corpo da lei, aí efetivamente a gente vai ter a aplicabilidade principiológica, uma interpretação sistemática, ou seja, eu vou me utilizar do contexto da lei para entender o conteúdo dos dispositivos. Isso não vai se aplicar a essa criação direta de tipos penais lá nas disposições finais. Tá? Não nesses casos, onde, além de não utilizar simplesmente o conceito de violência doméstica, ou melhor, não se utilizar simplesmente do termo violência doméstica e familiar contra a mulher, como faz o corpo da Lei Maria da Penha, ele ainda explica, né? Na verdade, parece até um conceito de violência doméstica e familiar, né? Vai ali sendo destrinchado, só que sem mencionar a mulher especificamente. Então, a gente consegue deduzir ali uma independência, né, em relação a essa aplicabilidade, quanto à temática da lei. Né? Então, ela supera a temática da lei. Ela vem no contexto da temática da lei, mas ela supera a temática da lei. Né? Ela se amplifica. Muito bem. Temos as declarações de direitos, porque é
uma espécie de estatuto, né? É uma espécie de compêndio ali, de codificação de medidas protetivas. Toda mulher, independente da raça, classe, etnia, orientação sexual, renda, goza dos direitos fundamentais. Precisa dizer isso, está na Constituição, dito em termos mais genéricos, né? Não precisa de uma declaração de direitos em relação à mulher, mas que vem aqui contextualizada realmente diante daquilo que a gente falou. Apesar da declaração de direitos, nós temos faticamente uma situação desfavorável, preciso criar uma lei específica, então vou fazer uma declaração de direitos específica, né? Uma declaração de reforço aqui, de ratificação. Aí aqui já é um pouquinho diferente, o artigo 3º. Serão asseguradas as condições para o exercício efetivo dos direitos. Então, ele está dizendo, ó, prevê lá na Constituição, em outras legislações, a existência dos direitos, mas precisam estar asseguradas, ou seja, garantidas as condições para o exercício efetivo. Uma das formas de se assegurar é por legislação protetiva e, principalmente, pela criação de políticas públicas específicas para os grupos. Cabe à família, à sociedade, ao poder público, criar as condições necessárias para o exercício dos direitos enunciados. Aqui quase que quase não, né? Uma triangulação equiparável aqui àquela triangulação que o Estatuto da Criança e do Adolescente faz, né? Família, sociedade e Estado, né? Cuidando aqui da proteção da mulher. Por quê? Porque a gente está justamente relacionado ao 226 da Constituição Federal, né? Que vai ali ser o artigo antecedente do 227, né? Então você está dentro do âmbito familiar, dentro da proteção à instituição da família, né? Então, realmente demonstrando aqui a relevância do bom convívio familiar, né? E da coibição da violência contra a mulher. Lógico, voltado para a situação da mulher, que se justifica aqui, mas essa triangulação aí de ser dever de todos, né? Estado, família e sociedade, em função da relevância aí da família para a Constituição Federal. É muito, muito relacionado realmente a esse fundamento específico, certo? Na interpretação dessa lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina, certo? E as condições peculiares das mulheres que sofrem violência, ok? Então, vamos lá. Oi, professora, que bacana a gente olhar nas premissas da lei, daquela pergunta que eu falei lá atrás. Interessante, né? Se ocorre um Fundamento tá aí, evento. né? Alô? Oi, A senhora está me ouvindo? eu tô. Então, viu, professora, aos olhos assim, nas premissas da lei, olha o capricho do legislador, no caso, elaborar a lei, que a gente vê naquela pergunta que eu fiz para a senhora lá atrás, na eventualidade do uso da lei, no caso da mulher, se ela atenuar o tratamento na questão do racismo ou para uma mulher negra, dá a impressão O que a fundamento própria tá lei aí. dá um entendimento fantástico. Adorei, é isso mesmo. O fundamento legal tá aí. Entendi. Exatamente. Obrigado. Aí ela faz aqui os conceitos legais, né? Aqueles conceitos que alguns a gente mencionou, que é âmbito familiar, que é âmbito dentro do lar, né? Que ele vai chamar aqui de unidade doméstica, e vai colocar aqui qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independente de coabitação. Então, aquelas relações de intimidade equiparadas aqui a relações familiares, né? O namoro, o noivado, o casamento, o ficante, né? O casamento já é oficialmente família, né? Mas aqui essa comparação expressa, né? Das relações amorosas, né? Das relações íntimas, de maneira geral, para uma amizade muito íntima, né? Com amplo convívio, inclusive sem coabitar, mas com convívio dentro do âmbito doméstico, né, a gente acaba conseguindo
enquadrar aqui nesse inciso terceiro, certo? Muito bem. O que é mais interessante a gente falar aqui? Primeiro das formas de violência e depois das medidas protetivas, né? Ele vai criar aqui, e isso vai causar impacto no direito penal, formas de violência, conceitos de violência. O direito penal, ele trata a violência como uma coisa específica, agressão física. Agressão física é violência. Ameaça, coação, esses outros trem aí, tudo que o código usa, aí a gente está falando do âmbito psicológico, moral. Fora isso, a gente tem na introdução do Código Penal, né? Na lei de introdução ao Código Penal, a definição da diferença de violência e ameaça, violência e coação moral, né? A violência é agressão física para o Código Penal. Aí, criam-se mecanismos processuais penais, em que eventualmente vão ser aplicáveis os conceitos dessa lei, e aí você cria violência psicológica, violência patrimonial, violência sexual, ok, né? Você tem agressão física com a intenção de ato libidinoso, isso não muda, né? O entendimento em relação aos crimes contra a dignidade sexual que o Código Penal vai trazer, né? Só vai haver uma amplificação para situações, por exemplo, de forçar o matrimônio, gravidez, aborto, né? Além das outras hipóteses que são mencionadas, são tratadas como violência sexual. Só que isso tudo tem tipo penal específico, né? Então, vai ser tratado pelos tipos penais específicos. Quando vem a violência psicológica, ela começa a ser tratada dentro do 129, parágrafo 9º. Né? Ela vem ali querendo ampliar o sentido do parágrafo 9º. Hoje a gente tem a previsão específica na lei penal da violência psicológica, em virtude de alterações, né, que foram sendo feitas posteriormente na lei. Né, foram mudando não só o conceito de violência psicológica, mas que foram também introduzindo situações típicas adicionais no Código Penal, não através da Lei Maria da Penha, mas através de novas leis que perceberam a necessidade de atualização da condição penal para a proteção da mulher. Hoje a gente tem a prática de violência psicológica criminalizada. Hoje a gente tem a perseguição criminalizada, não só para a mulher também, né, a perseguição de forma mais ampla, mas como consequência da percepção de que haviam lacunas de tratamento legal. Né? Como é que você faz a adequação? Muitas vezes você não consegue fazer a adequação da lei, ou não consegue tratar de algumas situações que não chegaram a configurar aquele tipo penal mais gravoso. Então, foram sendo tapados aí esses buracos, né, com alterações muito recentes, né, a situação da violência psicológica é extremamente recente. Né? E aí você veja, no conceito de violência psicológica, você tem a situação de perseguição, só que o tipo penal de perseguição é diferente do tipo penal de violência psicológica, diferente do tipo penal da lesão corporal tradicional, né? Você tem tipificações penais diferentes, porque o Código Penal não consegue abraçar toda essa amplitude conceitual aqui que a Lei da Maria da Penha trouxe. Então, essa é uma questão interessante, né? A gente precisou ter a criação de um novo olhar em relação ao termo violência, porque efetivamente ele já começou a surtir efeitos lá no Código Penal e a gente tinha dificuldades, muitas dificuldades de aplicação. Algumas coisas já vinham sendo consolidadas, já vinham sendo aplicadas. O tipo de violência psicológica, ele até foi considerado, a essa altura do campeonato, depois de tanto tempo, quase que desnecessário, mas veio também no sentido de não se depender aí de uma hermenêutica muito elástica, né, de se criar efetivamente uma situação mais concreta de punição à violência psicológica. É violência patrimonial, violência moral, diferenciar violência moral de violência psicológica,
dentro do direito de família é ótimo, mas dentro do âmbito criminal é quase um crime, né? É muito difícil para a estrutura do nosso Código Penal, né, diferenciar violência moral de violência psicológica, né? E aqui a Maria da Penha faz isso, ela vai falar, violência moral, qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Ah, então não é violência moral, é crime contra a honra, né? O bem jurídico protegido é a honra, não tem violência, não tem prática com violência no crime contra a honra. Vejam, a conceituação não casa, né? E a violência psicológica sendo, na verdade, a violência de âmbito moral dentro do sentido do Código Penal, né? Então, essa nomenclatura de violência aplicada a essas formas de violência causou muita confusão, né, inicialmente, e ainda hoje precisa se ter o cuidado de que isso aqui é uma legislação geral, uma legislação genérica que precisa ser entendida e absorvida pela área penal com as necessárias restrições e adaptações, né? O tipo penal, ele é legalidade estrita, ele é fechado. Então, algumas interpretações a gente consegue fazer, outras realmente não vão ser possíveis, mas também não vão ser necessárias. Quando ele já diz que é a calúnia, difamação e injúria, por exemplo, na violência moral, já tem tipo penal que cuida disso, né? Eventualmente, como trouxe lá o Dorival, você vai prever, a partir daí, um aumento de pena, um tratamento diferenciado, se você precisar de um reflexo penal para o tratamento da violência moral. Senão, você vai tratar isso de outras maneiras. Você vai tratar isso no âmbito civil, você vai tratar isso em política pública social, você não vai tratar isso no direito penal, né? E assim sucessivamente. Além dos conceitos de violência, que são algo muito interessante dessa lei, a gente precisa falar especificamente das medidas. Das medidas protetivas. E aí, veja, você tem uma série de medidas programáticas, você tem medidas de naturezas diversas, mas aí a gente entra em uma determinada situação, que é a existência de um processo judicial ou a necessidade da existência de um processo judicial, ok? Então, vamos lá. O que é que nós vamos ter de possibilidade quando se leva um determinado conflito, quando se leva uma determinada situação de violência contra a mulher, no âmbito doméstico familiar, para o judiciário? Aí vai surgir uma medida procedimental de altíssima relevância. Aí nós não estamos falando de medidas de destacar orçamento, de ter programas de acolhimento. Nós estamos falando das providências jurídicas que podem ser tomadas em caso de violência contra a mulher. Então, vamos lá. Essas medidas são especificamente criadas aqui no procedimento, né? Na parte da lei que vai tratar do procedimento. Primeiro, ele vai falar o seguinte, que o juiz tem 48 horas, assim que recebe o pedido de medida protetiva, para conhecer sobre esse pedido e tomar as medidas de mais urgência, certo? Além disso, ele já vai determinar o encaminhamento da ofendida a órgão de assistência judiciária, se ela necessitar, certo? Essa assistência judiciária tem que ser ampla, então ela não diz respeito ao âmbito criminal, ou ao âmbito civil, ou ao âmbito familiar, ela vai dizer respeito às necessidades da mulher como um todo, e aí ela vai expressamente falar de separação, divórcio, anulação de casamento, dissolução de união estável, né, que são situações do direito de família especificamente. Comunicar o Ministério Público, porque
podem haver medidas necessárias a serem tomadas pelo Ministério Público, como, por exemplo, iniciar uma ação penal, ou solicitar investigações, né? Ou representar por uma prisão, ou por outras medidas de urgência, né? Medidas que a gente viu lá na aula de clínica, né? Medidas cautelares. Então, ou o Ministério Público ainda pode ter a necessidade, a gente está falando de violência no âmbito doméstico, contra a mulher. Em que condição vão ficar os filhos? Né? Esses filhos vão precisar de algum tipo de assistência. O Ministério Público também precisa tomar ciência, né? Para tomar eventuais medidas cabíveis. Além disso, determinar a apreensão imediata de arma de fogo sob a posse do agressor. Então, vejam, são medidas imediatas, certo? Essas medidas elas podem ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, ok? E elas podem ser concedidas inaudita altera pars, né, que a gente fala, não precisa de audiência, não precisa de oitiva, não precisa de prazo, elas são medidas de preservação à vida, integridade física, então elas são concedidas imediatamente, ok? Muito bem. Aí a previsão de cabimento de prisão preventiva a qualquer momento, possibilidade de atuação na investigação, né? Durante o processo de investigação já ser possível ali o deferimento destas medidas, que vai ensejar ali, né, a criação dos protocolos dentro das delegacias de polícia para encaminhamento desses pedidos. Muito bem. E quais são, então, estas medidas específicas da Lei Maria da Penha, né? Medidas protetivas. Suspensão da posse ou restrição do porte de armas, afastamento do lar, de convivência com a ofendida, proibição de condutas entre as quais se aproximar da vítima, dos seus familiares, de testemunhas. Então, expressamente, você coloca aqui que a pessoa está proibida de ir para próximo dessas pessoas. Contato é contato, aproximação é estar perto, contato é contato, mandar WhatsApp é contato, ok? Por qualquer meio de comunicação. Frequentar determinados lugares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Então, não ir aos lugares que ela frequenta, né? Não aparecer no local de trabalho. Restrição ou suspensão de visita aos dependentes menores. Então, quando existe o risco aos filhos em razão da violência praticada contra a mulher, e a gente vê muitos esses casos, né? Mata a família inteira, mata os filhos para se vingar da mulher, ou usa as crianças para se aproximar, né? Ou para poder ter contato com as crianças, precisa saber do paradeiro da mãe, e aí não existe a possibilidade disso. Então, por inúmeros desdobramentos, né, a suspensão de visitas também pode ocorrer, só que aí, nesse caso, você tem direito da criança e do adolescente envolvido. É direito da criança e do adolescente ter contato com o genitor, certo? Ou com o responsável, não precisa ser necessariamente o genitor, né? Então, nesse caso, você precisa ouvir lá assistente social, né, o conselho tutelar, para ver se realmente precisa, se vai ser melhor, o que vai ser menos pior, né, para as crianças, né? Porque, na verdade, nada vai ser bom. Então, o que vai ser menos pior? É menos pior ficar sem ver o pai? Então, vamos suspender as visitas, né? Prestação de alimentos provisionais ou provisórios, comparecimento a programas de reeducação e recuperação, a gente viu a inclusão lá, né? Também junto ao Código, junto à Lei de Execuções Penais, lá na disposição final.
Só que aí isso também passa a ser incluído como uma medida protetiva em si, mais recentemente. Acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento individual ou em grupo de apoio. Essas coisas elas eram feitas por meio de pilotos, por meio da aplicação da própria LEP, por meio de complementos ali ao processo de reeducação, mas expressamente colocados como medidas de proteção. Então, a pessoa, além de não poder chegar perto, além de não poder manter contato, ela é obrigada a ir no psicólogo, ela tem que ir no grupo de apoio, né? Ela tem que frequentar um programa XYZ que lida com pessoas que praticam violência contra a mulher, né? Então, isso acaba sendo incorporado como uma medida em si, ok? Essas medidas, ali, né, tirando ali as mais recentes inclusões, mas que também estavam no contexto, elas foram uma grande inovação no nosso processo no nosso processo judicial, né? A possibilidade da concessão dessas medidas específicas, nomeadas pela lei, né? De uma forma desburocratizada, chegando-se diretamente ali ao juiz. Existe a faculdade de aplicação dessas medidas não só pelo juiz criminal, né, ou pelo juiz da vara especializada, mas também dentro do âmbito do direito de família. Só que o Código de Processo Penal também vai ter outras medidas de urgência, né, e essas medidas também vão ser aplicáveis, né? Se eu estou aplicando uma medida que tem nos dois lugares, eu vou privilegiar a forma de aplicação da Lei Maria da Penha em função da especialidade. Mas se eu tenho uma outra medida genérica prevista lá no 319 que interessa aqui nessa situação, eu vou acrescentar essa medida aqui, as medidas de proteção, certo? Não é um rol taxativo de medidas, não é um rol impeditivo da aplicabilidade de outras medidas, certo? Previsão óbvia que o juiz pode requisitar força policial para cumprimento das medidas, né? Você está descumprindo a ordem judicial, né? Então, automaticamente, você já está implicado. Você tem previsão de decretação de preventiva por descumprimento de medida, tanto lá no Código de Processo Penal, quanto aqui, né, na Lei Maria da Penha. Então, a força policial aqui é simplesmente uma dedução lógica. Muito bem. E aí, além das medidas voltadas contra o agressor, né, para impedir o agressor de fazer alguma coisa, ou para obrigar o agressor a fazer alguma coisa, existem as medidas mais diretamente relacionadas à atenção da ofendida, né, que é encaminhamento para programas de proteção e atendimento, determinar a recondução ao respectivo domicílio depois de afastar o ofensor dali, determinar o seu afastamento do lar sem o prejuízo de direitos a bens, guarda e alimentos, como se isso fosse, nossa, né, isso só, na verdade, um conforto psicológico, né, porque isso hoje em dia a gente não tem mais, isso é muito relacionado à questão do divórcio, né, e a gente não tem mais uma lei de divórcio com esse tipo de implicação, né? Abandono do lar, eu vou perder a guarda do filho, muito menos com a pessoa saindo porque ela está sofrendo violência, né? Isso seria uma prova a ser realizada dentro do divórcio. Mas o que a medida protetiva garante? Que não vai ser necessário nenhum tipo de elucubração sobre o motivo pelo qual a pessoa saiu de dentro de casa, por exemplo, sem levar os filhos. Saiu porque ela precisava sair imediatamente antes que ela morresse, né? E aí você tem uma determinação judicial dizendo para ela sair, né? Dando, não é nenhuma determinação, é uma chancela, né? A pessoa quer sair, o juiz fala: saia, minha filha, né? Para que nada de pior te aconteça, para que isso não seja interpretado como abandono dos filhos, enfim. Determinar separação de corpos, né? Que é uma medida de urgência
um processo de divórcio, muito típica da época da separação judicial, mas ainda é uma medida aplicável aos processos de divórcio, né? Que nada mais é do que a antecipação ali de uma parte da tutela de divórcio, que é a determinação de que, a partir de agora, nós temos vidas independentes. Né? E para isso, é diferente da determinação de afastamento, tá, pessoal? É uma consolidação ali da separação em si, ó, agora não somos mais marido e mulher, não temos mais obrigações um com o outro, isso está decretado de imediato, né, antes de qualquer decisão dentro aí de um processo de divórcio, certo? Determinar matrícula de dependentes, instituições de educação, nos locais onde for necessário, né, ficar lá com as crianças, então, essa mulher foi acolhida, o inciso 1º de 23, foi acolhida num projeto, onde ela vai ficar lá escondida, porque ela precisa efetivamente ficar escondida para não ser morta, e aí as crianças precisam estudar naquele local, a matrícula das crianças vai ser determinada nesse novo endereço, nessa nova cidade, nesse novo local, certo? Independentemente da existência de vaga, ok? E aí, o desdobramento dos conceitos aqui, né, também se desdobra nas medidas que podem ser tomadas. Restituição de bens subtraídos pelo agressor, proibição temporária para a celebração de compra e venda, alienação de bens por parte do agressor, venda, locação de propriedade em comum, né, a não ser que a pessoa consiga uma autorização judicial para fazê-la, suspensão das procurações conferidas pela vítima para o agressor, obviamente, se ela conferiu procurações a ele, elas têm que ser imediatamente suspensas, e prestação de caução provisória, essa é interessante, mediante depósito judicial, por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida. Então, estou discutindo violência patrimonial, e aí aquele conceito de violência patrimonial vai refletir aqui, né? Estou discutindo lá no cível a ocorrência de violência patrimonial, até caução o cara tem que prestar para quando terminar a discussão, se for realmente constatado que ele praticava violência patrimonial contra a mulher, ele vai precisar indenizá-la pelos danos causados. Então, ele presta um caução preventivamente. Então, vejam, dentro das medidas protetivas, só aquela separação, né? As medidas contra o agressor, elas lembram muito realmente o âmbito criminal, né? Porque são medidas de uma natureza realmente de preservação da ocorrência de crimes. Aí você fala da violência patrimonial, prestar um caução, né? É algo absolutamente diferenciado, né? Por que interessaria um caução indenizatório para futura indenização, para o âmbito criminal? Não interessa, né? O objetivo aqui é indenizatório. E o termo da lei que justifica isso é violência, né? Então, vejam, ainda dependemos de algumas futuras aí, adaptações a essa legislação, né? Porque, efetivamente, o direito criminal ainda não conversa com todas as possibilidades aqui. E, notadamente, essa medida, ela não tem natureza criminal, né? Ela tem realmente uma natureza de proteção, de preservação de patrimônio, especificamente. Assim como também nas medidas de proteção à ofendida. Realização da matrícula dos filhos na escola próxima de onde ela estiver. Né? Isso é só para garantir que a pessoa vai aderir à medida, a um complemento, né? Para aquela possibilidade ali de realização da proteção, efetivamente, da mulher. Ela vai ser acolhida, ela vai levar os filhos com ela, a visita vai ser suspensa, para a pessoa não saber onde ela está, as crianças vão ter direito à escola, né? Então, medidas complementares ali em relação à proteção à violência, certo?
Aí, como a gente viu, o descumprimento é criminalizado, né? Não bastasse ser o descumprimento de uma decisão judicial, ele tem tipo penal específico quando se tratar de descumprimento de medida de urgência, né?